A verdadeira causa do belo não é proporção, e muito menos sobre uma medida perfeita. E nessa aula você vai entender o porquê disso. Se você ainda não me conhecia, o meu nome é Ana Lívia Beck, eu sou autodidata em arte, filosofia, história, e recentemente eu gravei um vídeo aqui para o canal falando sobre o sublime através da percepção filosófica de Edmund Burke. E eu fiquei devendo a aula sobre a parte do belo, porque nesse vídeo eu só falei sobre o sublime. Inclusive, recomendo que você assista essa aula também para conseguir entender de forma bem clara assim, a diferenciação entre esses dois termos. Mas hoje, então, a gente vai ver sobre o belo. Eu vou tirar esse meu desenho daqui por enquanto, para eu colocar o quadro, para a gente entender os pontos que eu vou trazer. Mas fiquem com essa obra na mente, no imaginário de vocês, porque ela vai ser importante para vocês entenderem também o tema que eu vou abordar aqui. Bom, eu comecei esse vídeo falando que a causa do belo verdadeira não é a proporção. E eu falei isso porque essa é uma das primeiras teses que Edmund Burke apresenta para discorrer sobre esse tema. Então ele apresenta três coisas e fala que essas coisas, que às vezes são associadas à beleza, na verdade não são a causa real dela. E aí ele vai explicar o porquê, e eu vou aqui passar essa explicação para vocês. Então a primeira coisa é que a proporção não é a causa do belo, ou, nas minhas palavras, não é a única causa. Para a gente contextualizar um pouco o mundo assim, de ideias que Edmund Burke vivia, tá? Ele viveu ali no período próximo a um neoclassicismo, academicismo artístico. E estava se revivendo muito essa ideia de proporção perfeita, de simetria, né? Que é também dos princípios clássicos e renascentistas. Então, Edmund Burke apresenta isso e dá para entender essa contundência dele nessa parte, porque ele diz que existem coisas belas no mundo, na realidade, que não são totalmente proporcionais, segundo esse aspecto de perfeição. Então, por exemplo, quando a gente vê uma rosa com pétalas que estão bagunçadas, isso é belo. Isso é belo ao nosso olhar. E elas não estão dispostas de uma maneira perfeita, totalmente simétrica. E ainda assim isso é belo. Então Edmund Burke fala que a proporção não é a causa real do belo por causa desses exemplos factíveis que existem. Outro exemplo, existem pessoas proporcionais feias. Edmund Burke dá esse exemplo, é engraçado, mas é real. Então, essa parte é até bastante fácil de entender, né? Eu fiz uma nota no meu livro, onde a minha opinião é de que a proporção, existe uma regra geral de proporção nas coisas, né? Elas não são totalmente desconexas, de uma harmonia de forma nesse sentido, mas ainda assim, é claro, não é uma proporção exata para todas as coisas, né? Não é esse aspecto de perfeição, assim, exatamente todo modelado. A gente vai ver, é claro, que existem obras de arte que vão ter algumas irregularidades e ainda assim essas obras vão ser belas. Então, essa é a primeira parte. Em seguida, Edmund Burke vai falar que outra coisa que não é a causa do belo é a utilidade. Bom, por que esse argumento? Porque, às vezes, na prática, não na teoria, né? Acho que poucas pessoas vão falar, assim, que o que é útil, que o que é belo é o que é útil, mas às vezes na prática, como a gente vive em um mundo materialista, a gente acaba muitas vezes associando a beleza ao que é útil, né? Então a gente fala, isso até não é tão belo esteticamente, mas é porque é útil, né? Tem esse pensamento, eu acho. Então, ele fala que a utilidade não é a causa real do belo, porque existem coisas que são úteis e são belas, de fato, na natureza, né? Ele fala assim de forma muito geral da natureza, usando isso como exemplo porque é algo que vem para nós, né? Não é criado por nós, tem um criador, um outro criador, né? Mas enfim, na natureza existem coisas que são úteis e belas, mas também existem coisas úteis feias e talvez existam coisas belas que não têm exatamente uma funcionalidade. Então, um exemplo para a gente pensar nisso é a tromba do elefante. Talvez você ache bonito, ok? Mas, em geral, assim, se a gente olhar só para a tromba do elefante, ela não é muito bonita. Mas ela é útil para ele, é óbvio, porque faz parte do funcionamento do sistema do corpo dele. Então, a gente vê que a beleza e a utilidade, por vezes, elas estão relacionadas,
mas não quer dizer que elas são interdependentes, no sentido de que sempre que a natureza tem algo útil, isso é belo, ou sempre que tem algo belo é útil. Então, Edmund Burke acaba com essa ideia. E a terceira coisa, que eu acho que é desses 3 pontos, é o único assim que eu divirjo mais com a opinião dele, é que ele fala que virtudes não são a causa real do belo. Isso porque, aí quem já assistiu a aula do Sublime vai entender melhor essa parte. Mas Edmund Burke ele faz uma diferenciação de belo e sublime nas virtudes. Então ele fala que as virtudes que estão ligadas a atitudes mais como a mansidão, a caridade, a bondade, a compaixão, né, que são essas coisas assim mais positivas, mais suaves, elas são belas. E então essas virtudes elas estão ligadas à beleza. Mas outras virtudes, como por exemplo a justiça, a fortaleza e a coragem, elas são mais voltadas para um sublime, para um tipo de força. E, bom, eu entendo a perspectiva dele, né, por essa diferenciação que ele faz do sublime e do belo. No entanto, na minha visão, o sublime também faz parte do belo. Eu acho que é um outro tipo de belo, mas ainda assim é belo, né? Eu não conseguiria fazer totalmente essa distinção, não tenho essa opinião. Apesar de, claro, ser muito interessante esse assunto. Mas, então, em relação às virtudes, ele faz essa diferenciação e fala que as virtudes não são a causa real do belo, porque nem todas as virtudes estão no mesmo globo do belo, né? Porque tem essa diferenciação. Mas aí, então, é claro que ele fala, segundo a percepção dele, o que realmente nos faz perceber o belo, o que parece ser mais verdadeiro. Então, agora a gente vai ver essa parte. O conceito de belo que Edmund Burke traz, na verdade, ele é bem simples de ser compreendido. Basicamente, belo, para Edmund Burke, vai sempre, nos objetos que são belos, vai sempre nos trazer um sentimento, uma sensação de afeição. Um sentimento de ternura ou algo muito próximo disso. Então, basicamente, vai ser isso. Aí a gente vai entender melhor em seguida as características desse belo, né, que são aqui nos levam a ter essa sensação. Mas basicamente a definição dele é essa. O belo está ligado a sentimentos de afeição e de ternura, contrastando muito com a ideia do sublime que eu trouxe para vocês no outro vídeo, que é justamente, na verdade, uma ideia de espanto, de terror. O belo é o contrário disso, segundo ele. E o belo, então, ele é um prazer positivo, que nos leva a uma sensação mais de repouso, de calma. Novamente, sendo bem diferente do sublime, onde na verdade é um tipo de prazer negativo, né? Vocês lembram, quem assistiu a aula vai lembrar que eu falei sobre a questão do deleite no horror, né? Na verdade é algo negativo, porém isso nos leva a pensar no bem, enfim. Se você quiser ver essa parte, recomendo que vá lá ver essa aula. Mas aqui no belo, então, vai ser um prazer positivo, onde é realmente algo que nos tranquiliza, né? Então, digamos que a gente está num estado neutro, vemos algo belo e isso nos eleva ainda mais. Não tem essa questão do negativo, do sublime, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai ver as características desse belo e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês visualizarem isso em obras de arte, na natureza, enfim. A primeira característica que Edmund Burke vai apresentar para nós, como sendo uma das que nos remete ao belo, é a pequenez. E pode parecer engraçado no primeiro momento, mas quando eu li esse capítulo eu também achei estranho assim à primeira vista, mas conforme ele foi trazendo os exemplos, parecia mais real. Então eu vou trazer aqui algum para vocês. Quando a gente vê, por exemplo, um filhote de tigre, que seja. Um filhote de tigre, para nós, ele, geralmente a gente fala que é fofo, né? A gente fala que é bonitinho. Nos vem esse aspecto de ternura, como eu falei. Já quando a gente pensa no animal, no tigre adulto, a gente sabe que ele vai ser feroz. Claro que acredito que o filhote também tem um nível de ferocidade, mas
O adulto, ele já vai ser mais agressivo, a gente já vai ter mais o aspecto do medo, do sublime. Então, a pequenez vai ser uma das características nas coisas que vai nos trazer essa questão do belo, esse prazer positivo que ele fala. Eu quero trazer aqui para vocês a obra A Inocência, de William Bouguereau. Essa é uma obra onde existem dois elementos ali específicos que eu quero mostrar para vocês, que ajudam nessa ideia de belo, né? O título da obra é A Inocência. Então, a obra é uma alegoria, né, desse tema. Uma alegoria é quando existe algo visual para representar uma palavra, um conceito. Então, basicamente aqui, a composição é para representar a inocência. E note que existem duas figuras ali que são pequenas e que nos ajudam a entender o tema da inocência, que é o cordeirinho e o bebê, né? E note como essas duas coisas, por serem pequenas, dentre, é claro, toda a composição da obra, que tem outras características que eu vou trazer aqui, mas analisando nesse aspecto, note como essas duas figuras, por serem pequenas, nos ajudam a compreender tanto o tema da inocência, quanto nos trazer esse aspecto de beleza, né? A inocência como algo puro, algo belo, pequeno, frágil, manso. Então, esse aspecto da pequenez, ele faz sim muito sentido. Comecem a observar isso na realidade e, enfim, comecem a pensar sobre isso. O segundo aspecto do belo, segunda característica, é a suavidade. Essa aqui eu acredito que seja uma das características mais fortes nesse sentido para entender o belo. Esse belo, né, que a John Burke está trazendo. Note, por exemplo, que obras renascentistas que contêm, de forma geral, um aspecto muito mais suave, elas nos remetem a um tipo de beleza diferente do barroco, por exemplo. Então, justamente porque Edmund Burke falaria, como eu falei no outro vídeo, que o barroco é mais sublime e o renascimento seria mais belo. Então, por exemplo, na obra Nascimento de Vênus, que é uma muito famosa, note como tudo é extremamente suave. As texturas, então aqui a questão das texturas lisas. O liso, em geral, também vai estar conectado ao belo, porque traz também essa suavidade no tato, né? Mas ainda é suave. Edmund Burke fala que a suavidade ela vai estar conectada ao belo em todos os nossos sentidos. Então, seja no olfato para cheiro, seja no paladar para gosto, seja na audição para músicas. Então, as músicas que nos parecem mais doces, mais suaves, são mais belas do que aquelas mais impactantes. Doces em si, né, doces comestíveis, tem uma textura suave, um gosto suave. Então, o Edmund Burke vai falar que tudo que é suave está conectado ao belo. E a suavidade está muito conectada ao terceiro ponto, que é o que Edmund Burke fala de uma variação gradual. Que, em palavras mais simples aqui, seriam curvas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê as catedrais góticas, elas têm muitas partes pontiagudas, elas têm vários ângulos retos. Já, por exemplo, nas cúpulas, né? A cúpula lá de Florença, por exemplo, ela vai ser arredondada. E isso nos dá uma percepção diferente da arquitetura gótica. Então, essa questão de curvas, de uma variação gradual das partes, que é isso que a John Burke está dizendo, ela vai estar também conectada ao belo. E ela está, obviamente, também ligada à suavidade, né? Aqui é a questão suavidade no olhar, né? Suavidade na forma das coisas, né? Então, não é bruto a mudança de formato, de linhas, é suave, né? Então, forma ali uma onda e o nosso olhar, ele repousa de forma mais tranquila sobre esse objeto que a gente está olhando. O quarto ponto vai ser delicadeza, que também poderíamos associar à questão de suavidade, mas aqui é de uma maneira que vai associar muito à postura. Delicadeza de postura, delicadeza de movimento.
Obviamente que, por exemplo, flores é algo que a gente vê como delicado, como belo, como algo frágil, que tem que ser cuidado. Então, além das outras características que tem nas flores, essa delicadeza nos traz essa ternura pelas flores. Pegando algumas artes como exemplo, a Vênus Genétricas, a arquitetura, escultura greco-romana, ela vai estar em uma postura, em um movimento muito delicado, muito suave, né? Muito elegante em certo sentido. Isso também é uma característica muito forte do belo. Ou também no Doríforo de Policleto, também vai ser uma escultura que está em uma posição que nos transmite essa delicadeza de movimento, né? É um movimento suave. Então, é muito diferente, por exemplo, de algumas esculturas barrocas, onde tem um movimento brusco, né? Então, existe aqui essa diferenciação e essa questão da delicadeza. E o quinto ponto, e último, são a parte das cores. Assim como todo o resto, as cores do belo vão ser suaves. Vão ser cores leves. Novamente, se a gente pegar pinturas renascentistas, as cores em geral utilizadas vão ser suaves. A obra toda é muito clarinha, né? Ela é muito opaca, não sei se opaca nesse sentido se encaixaria aqui, mas é muito clara em si. As cores são fracas, né? Já em outros movimentos vão ter muito mais contraste, muito mais escuro, como é o caso do Barroco. Um exemplo de uma pintura aqui não renascentista, para a gente mudar um pouco. No impressionismo vai ter muito essa característica de suavidade. Então, em algumas pinturas de Monet, por exemplo, ou em quase todas, na verdade, as cores em geral, a paleta de cores, vai ser muito suave. Principalmente porque eles tinham essa questão de querer representar a luz, né? Então, a luz entra na cena e ela ilumina toda a paisagem. Então, as cores estão muito claras porque praticamente não há escuridão ali, né? Então, essa questão das cores também vai ser muito importante nessas características. E um ponto muito interessante que a Edmund Burke traz ao final da parte sobre o belo, que também conversa com um pouco que eu falei sobre o sublime na última aula, é que o belo, ele também vai nos trazer uma contemplação natural. Então, essa parte da contemplação, ela está presente tanto no sublime quanto no belo. Edmund Burke fala que o que é belo vai prender o nosso olhar e não vai exigir, segundo as palavras dele, nenhuma assistência de nosso raciocínio. Isso porque o que é belo não vai exigir nenhuma explicação. Então, por mais que, obviamente, se possa ter contexto da obra de arte, se possa pensar sobre esses aspectos como a gente está pensando aqui, quando a gente vê essas obras, a gente não precisa pensar nisso. A gente não precisa de nenhum discurso. E os contextos podem nos ajudar a ver mais significado, mas a gente olha para essas coisas e a gente vê que é belo. Não necessita de nenhuma explicação a mais. Então, isso é muito interessante. E, segundo ponto, é que Edmund Burke também fala que mesmo que o belo, diferindo do sublime nessa parte de terror versus afeição, né? O belo está mais ligado a essa coisa de ternura, mais de amor. Ainda assim, o que é belo vai nos inspirar uma certa melancolia, no sentido de que o que é verdadeiramente belo, no sentido mais profundo, não vai nos incitar a paixões desordenadas. Então, músicas, imagens, tudo que é tipo de arte que nos incite a paixões desordenadas da alma, né, como a luxúria, como, enfim, diversas coisas, isso não vai ser belo. O belo, por mais que seja esse prazer positivo, é o prazer positivo no bem. É o prazer positivo no que eleva a nossa alma. Então, o que é belo vai nos trazer essa espécie de imersão nessa obra de arte, essa espécie de derretimento.
onde nos traz esse aspecto calmo, contemplativo, assim como o Sublime, mas um pouquinho diferente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um assunto que me prendeu muito quando eu li esse livro, então eu espero que tenha sido também edificante para vocês aqui conhecer essa percepção desse filósofo. Recomendo que vocês leiam o livro. Vou deixar o link na descrição do meu novo Substack que eu abri. Para quem não conhece, é uma rede social onde a gente compartilha artigos e posts, mas é mais voltado para essa parte de estudos e de... Ai, bati na câmera, perdão. De parte intelectual em si. Eu abri uma conta lá, inclusive o meu primeiro artigo, um mini artigo ali, foi um escrito falando sobre o sublime na Catedral de Gloucester. Ali eu expus um pouquinho mais uma análise sobre as características sublimes nessa arquitetura em si. Então, eu recomendo que vocês acompanhem a comunidade por lá. Vão ter conteúdos bem legais. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Curtam o vídeo, por favor. Comentem as opiniões de vocês. E até mais.